A paz do Senhor, irmãos. Bem, graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui cultuando ao Senhor, ao nome santo do Senhor, estar reunidos com os irmãos. Que o Senhor é maravilhoso, né? Os olhos do Senhor estão sobre nós todos os dias, nos guardando, nos livrando, nos guiando. Glória a Deus, nos amparando com seus braços fortes. Graças a Deus. Por isso estamos aqui, né, para honrá-lo, bem dizer. Irmãos, eu gostaria de ler a palavra. 2 Crônicas 29. Glória a Deus. Continuar aqui em 2 Crônica, aqui nos reis, né? Os irmãos devem ter percebido que eu estou gostando aqui dos partes dos reis, né? Porque os reis, ele nos mostram que somente Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ele é perfeito. Que teve reis aqui bons, que andavam no caminho de Davi, mas em determinado momento, no final, assim, ele dava um deslize, ele caía, fazia alguma coisa, não era perfeito, né? Todos eles, né? Não teve um, sempre tem algum deslize, né? Para mostrar que não era nenhum desses, era o Messias esperado, que havia prometido a Davi, descendente, o justo que haveria de reinar. Não era nenhum desses. Todos falharam. Mas somente o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, aquele que nasceu na cidade de Davi, quando os anjos falaram, né? Eis que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. É esse. Então, ali foi manifestado a todos. Não era nem mais. Vamos meditar, porque são exemplos para nós andarmos na carreira que está proposta e ir até o final, nós não vacilarmos, né, irmãos? Em Atos 13, não lembro o versículo que fala, porque João Batista, no final da sua carreira, ele disse, importa que eu diminua e ele cresça. Glória a Deus. Ele disse isso no final, quer dizer que no final ele manteve a humildade, ele manteve o propósito, ele não desviou do seu ministério, do seu propósito. Ele sempre tinha isso, importa que eu diminua e o Senhor cresça. No final da carreira, porque muitas vezes no final parece que, eu já sei tudo, eu já sou bom, eu já sou tal, e tantos elogios, tantos afagos, e a gente acaba achando que é alguma coisa, né? E vai tentar, como um desses aqui que foi querer oferecer sacrifício, oferecer um incenso que não era para ele oferecer. Vai se achando mais, né? Querendo ser o tal mais do que não é. E aí acaba se dando mal, né, irmãos? Então nós vamos nessa antes meditar sobre Ezequias, né? Ezequias manda abrir o templo, 2 Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Ele lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, que nossos pais prevaricaram e fizeram que era mal perante o Senhor nosso Deus. E o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos.
porque eis que os nossos pais caíram à espada. E por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Amém, irmãos. Vamos parar por aqui por enquanto, né? Então, o rei Ezequias, foi filho do rei Acaz. Esse rei foi muito mau, né? Muito mau. Então, como diz aqui que Ezequias abriu as portas do templo, quer dizer que elas estavam fechadas, né? E foi o rei Acaz que fechou as portas do templo. Aqui no capítulo 28, versículo 24, ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Então ele fechou as portas, né, do templo. O rei Acaz, ele praticamente criou assim o seu próprio culto, né? Ele mudou as coisas, porque diz aqui também em Reis, fala segundo Reis, que ele foi para Damasco, ele estava fazendo uma aliança ali com a Síria, né? Porque ele tinha sofrido grandes derrotas, Israel, Síria. Ele não confiou no Senhor, foi buscar socorro nas nações. Chegando lá em Damasco, ele viu um altar lá. E ele achou bonito aquele altar e já mandou os seus empregados fazer um desenho desse altar e volta lá em Jerusalém, fala com o sacerdote para ele fazer igual isso aqui que eu ordenei aqui, né? Que eu vi em Damasco. E aí o sacerdote, ele acata a ordem do rei, né? Não devia ter feito, devia ter ficado firme, porque todos o que havia ali no templo, na época do tabernáculo, tudo, o Senhor mostrou para Moisés como deveria ser feito. Todo modelo ele tinha que fazer igual Deus mostrou para ele. Ele não podia dar um jeitinho, dar o jeito dele, não era como o Senhor mostrou. E no templo a mesma coisa, e o rei Acaz, ele muda as coisas. Ele tira o altar ali de bronze, ele tira e põe, ele fala, ponha no lado norte, que já ficava na entrada, né? Na entrada do templo, na porta oriental. E ele tira e coloca o altar dele no lugar e põe o outro, que era do Senhor, na porta oriental. E o texto fala que ele faz os seus sacrifícios, os seus holocaustos. Não era do Senhor, era dele mesmo. Os sacrifícios deles, faz os seus holocaustos, os seus derramamentos de sangue, suas libações, tudo era dele, não era do Senhor. Então ele fez o culto dele, ele tirou as coisas do Senhor, fez ali dele coisas do templo, ele foi tirando, como diz aqui, né, que ele despedaçou os utensílios, as coisas ali que fala em Hebreus que eram figuras dos bens futuros, do tabernáculo do céu, toda a disposição, a forma como estava, não era para mudar de lugar. Quando já entrasse no templo, o altar ali da misericórdia do Senhor, tinha aquelas pontas no altar, né? Quem pegasse ali alcançava a misericórdia. E aí ele já quer o acesso a Deus. Ali começa o acesso a Deus. Você entra já pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia que nós chegamos a Deus, pela graça do Senhor, essa misericórdia que dura para sempre, que foi revelada em Jesus Cristo ali na cruz. E agora ele tira e ele põe do seu próprio jeito. Ele tira aquilo que estava estabelecido.
Irmãos, é terrível quando as pessoas, líderes, eles querem tirar o culto ao Senhor, querem tirar a palavra, querem tirar e fazer o seu próprio culto para o seu próprio agrado. E ele fez coisas terríveis, ele fechou o templo do Senhor e ali ficou só ele, a adoração só ele. E pior que o sacerdote aceitou tudo isso, né? E foi fazendo tudo que ele foi falando, todas aquelas coisas que ele foi fazendo, aquele altar que ele achou lá em Damasco, achou bonito, e aceitou, acatou aquilo, não resistiu nele, acatou, talvez por medo, porque o rei era muito ruim. E assim foi. Aí ele fecha o templo do Senhor, e aqui o texto fala que ele fecha o templo, ele apaga as lâmpadas, né? Estava tudo apagado, não tinha mais incenso, e ele foi desfazendo todas as coisas, ele foi tirando tudo que o Senhor tinha ordenado. As lâmpadas tinham que estar acesa, sempre, não podia apagar as lâmpadas, sempre devia estar acesa. Tinha um instrumento espevictador, né, que era para limpar o borrão, para tirar as cinzas, para que sempre, e colocasse óleo ali, para que sempre brilhasse, né, as lâmpadas ali. O Salmo 119 nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então a lâmpada, irmãos, é a palavra do Senhor. E esse rei, a serviço do maligno, ele apagou, mandou apagar tudo. Irmãos, é coisa terrível quando você vai em igrejas, não tem mais palavra, não tem mais a palavra do Senhor, foi apagada a palavra. São coisas do gosto das pessoas. Estão procurando pregadores para os seus próprios gostos, para os seus próprios prazeres, e tirou a palavra do Senhor. Isso é terrível, né? Apagou a lâmpada. Pessoas coaching, pessoas que vão dar palestras, instruções, coisas que vai levantar a vida das pessoas, o ego. Mas não é a palavra, né? Não lê a Bíblia, não abre o texto e ensina, não há o ensinamento da palavra. O ensinamento da palavra, ele traz a luz para as vidas, para o nosso viver, para nós termos uma vida de comunhão com Deus. No nosso culto não pode faltar a palavra do Senhor. O salmista fala: estejam em vossas mãos a espada de 2 fios e os altos louvores de Deus. Então a palavra é a espada, ela tem que estar presente nos cultos, e ainda mais com destaque, né? Com lugar de destaque na palavra. Que aquele que ensina, ele tem esmera-se, haja dedicação no ensino da palavra. E o rei Acasias, ele acabou com tudo, com o ministério. E o homem terrível, um homem desse que se levantou contra o Senhor. E veja bem que ele teve uma grande oportunidade na vida dele. Quando estava vindo o inimigo, lá os sírios, o profeta Isaías foi até ele, vê ali no capítulo 7 de Isaías, falou de Jesus para ele. Pede um sinal. E ele era incrédulo, pede um sinal. Não vou pedir, não pode. Você não vai pedir, mas um sinal vai ser dado. Eis que a virgem conceberá e dará luz ao menino, e chamará Emanuel. Ele ainda diz, traduzido, é Deus conosco. Então o profeta Isaías foi lá pregar para ele, falar do amor do Senhor, falar de Jesus. Ele teve a oportunidade, ele ouviu falar de Jesus, e ele negou, ele deixou passar, ele não aceitou.
E o profeta, ele é maravilhosa a forma que ele escreve. Ele lembra muito o Evangelho de Marcos, né? Que o pastor está nos ensinando, que sempre tem ali a tradução, né? Quer dizer isso, quer dizer, e ele diz, quer dizer, traduzido, Deus conosco. Teve essa preocupação para que todos pudessem entender. E o rei Acais deixou passar a oportunidade. Ali, ele teria a vida dele transformada. Porque a graça de Deus pode ser o homem mais ruim que for. Quando o Senhor entra na vida dele, a vida é transformada. Uma nova criatura. Mas é duro para aquele que deixa passar, né? Deixa outra hora, outro momento. E não sabe o dia de amanhã. Não sabemos o dia de amanhã, irmãos. A palavra diz que o dia da salvação é hoje. Hoje é o dia da salvação. Se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. A palavra do Senhor é a voz de Cristo. É a voz, é a que não deixe que o nosso coração venha endurecer, venha cair na incredulidade. Para nós não sermos incrédulos, devemos ouvir a palavra do Senhor. Que a palavra produz fé em nossos corações. A fé vem por ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, irmãos, é necessário que a palavra esteja presente nos nossos cultos. Não podemos ser do jeito, vamos modernizar, vamos atualizar, vamos continuar na doutrina dos apóstolos, nas palavras dos profetas. Tem um texto aqui, eu ia anotar, eu acabei passando, que fala que Deus levantou os profetas para trazer o povo novamente ao bom senso, para trazer a luz, porque o povo estava indo, aí Deus levanta os profetas. Você vê num caso aqui que fala sobre a escravidão, né, que veio o juízo de Deus por causa disso, e ele fala que, versículo 9, né? Porque eis que nossos pais caíram à espada. E por isso nossos filhos e nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Então vamos ver aqui, no capítulo 28, versículo 15. Vamos pegar do versículo onde fala que Deus levantou profeta, a partir do 9, 28, 9, né? Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era, diz Oded, outras falam Obed, né? O qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós o matastes com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos dos vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então, nessa guerra que teve Israel e Judá, Israel venceu e levou o povo cativo, o povo de Jerusalém, de Judá. Mas no meio do caminho, Deus manda o profeta Obed, e ele dá essas palavras aqui para o povo. É o versículo 12. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salom, e Amasa, filho de Adrai, contra os que voltavam da batalha. Eles disseram: não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor ainda outros. A nossa culpa já é grande, e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Então veja agora o que acontece, irmão, que coisa maravilhosa, né, que a palavra produziu, né?
homens foram designados para nominalmente, os quais se levantaram, tomaram os cativos e do despojo vestiram a todos os que estavam nus. Vestiram-nos, calçaram-nos, lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. E a todos os que por fracos não podiam andar, levavam sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Glória a Deus. Somente a palavra do Senhor pode produzir isso, né, irmãos? Transformar uma guerra, e acabou a guerra, cessou a guerra, os cativos estavam sendo levados, e faz com que o povo deixe eles ali, os homens se arrependam e tratem muito bem, com benevolência, com amor, tratem com misericórdia os presos. Vestiram, calçaram, deram de comer, de beber, ungiram e mandaram de volta. E aqueles que não puderam andar, eles pegaram camelos, ou camelos pegaram jumentos, colocaram sobre eles e levaram até a cidade de Jericó. Glória a Deus. Lembra a passagem aquela parábola que Jesus falou, do bom samaritano, que pegou, estava caído lá, aquele homem caído, todo ferido, todo machucado, ele pôs, né, sobre o seu animal, levou, né, lá na estalagem, cuidou dele, falou, tudo que precisar eu pago, né? Então aqui já acontecendo isso, né, irmãos? A palavra do profeta foi até o encontro daquele exército. Então Deus, ele levantava os profetas para trazer o povo à razão, trazer de volta a razão, que estavam perdidos em seus caminhos. Também eles eram pecadores, né, como os de Judá, que estavam errados. Mas graças a Deus, Deus levantou um homem temente, que foi o rei Ezequias. E fala que em Reis, vamos dar uma olhada ali, 1 Reis capítulo 18, 2 Reis, que ali também tem a história, né? E elas se repete aqui em Crônicas, em Reis, né? Fala sobre o rei Ezequias, né? Capítulo 18, versículo 3, né? Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Aí ele tira, né, os ídolos. Olha como estava a situação, né? Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Não houve semelhante, né? Mas por quê? Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Glória a Deus. Então o rei Ezequias é um rei que amou ao Senhor, ele se apegou ao Senhor. Como se a gente pode entender, pegar assim, quando uma criança ela se abraça do pai, assim, nas pernas dos pais, não larga. Às vezes o pai quer ir para o trabalho, ela larga, se pega no pé, não larga, não larga. O rei Ezequias se apegou em Deus e não larga, não largo. E aí só era um homem abençoado mesmo, porque aquele que se apega em Deus, Salmo 91 fala, né? Aquele, porque me apegou a mim com amor. Portanto, eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Nós devemos nos apegar ao Senhor, pegar com mais firmeza essas verdades que nos está propostas, pegar como o rei Ezequias se apegou. Por isso que ele foi diferente, fala que ele foi o melhor dos reis que teve, porque ele se apegou ao Senhor. Não se apegou em Assíria, em Síria, em nenhum dos povos ali, em Egito, em nada. Ele se apegou no Senhor, ele confiou no Senhor. Quando o inimigo veio até ele,
com grande exército, grande fúria, grande ira, ele foi orar. Ele foi falar com o Senhor porque ele confiava no Senhor. Ele sabia em quem tinha crido, ele sabia em quem ele cria, no Senhor Jesus, no Senhor dos exércitos. E o Senhor deu a vitória a ele. E ele vem de um pai terrível. E ele, um menino abençoado, e cresceu, se apegou ao Senhor, e foi um rei, um maravilhoso rei, que restaurou. Deus levantou ele para restaurar as coisas, tudo que havia. Eu acho que a única coisa boa que o rei Acaz fez foi aquele relógio lá que também está em Isaías, quando o rei Ezequias estava doente. O sinal vai ser o relógio do rei Acaz. O rei Acaz vai voltar em 15 graus. Acho que foi isso a única coisa que ele fez para que fosse feito um milagre, tivesse a prova do milagre. O tempo voltou atrás, as horas. Só Deus para fazer isso, né? Esse rei, ele não podemos perder a oportunidade, irmãos. Jesus quer estar conosco todos os dias. Vamos abrir o nosso coração, não vamos fechar. Nós somos o templo do Senhor, do Espírito Santo. Não podemos fechar as portas, fechar os nossos ouvidos, porque, como eu disse, nós vamos cair na incredulidade se nós não ouvirmos. Devemos estar com os ouvidos abertos para ouvir as palavras do Senhor. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele chama as palavras de sãs palavras, as sãs doutrinas, sãs palavras de Cristo, porque realmente são as palavras de Cristo, são sãs, palavras que curam, que libertam, que dão vigor, dão saúde, deixam a vida caída, deixam ela sã pela palavra do Senhor. As sãs palavras, por isso que ela tem que ser falada realmente. E outra coisa que eles fizeram, coisa terrível, acabou com o incenso. Ele também acabou com os sacrifícios de incenso que havia, né? Mas vou falar aqui. Mas o rei Ezequias, ele toma uma atitude, irmãos. Também ele chama aqueles responsáveis, ele chama, na linguagem assim popular, ele chama na chincha, né? Chamou aqui na responsa os levitas, os sacerdotes, o ministério, que deixaram as coisas desandar, deixaram relaxar. Ele chama esse pessoal aí, versículo 5 até o 11, ele dá uma bronca aqui no pessoal. Ele disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor, lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários do Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, ao assobio, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, por isso nossos filhos e nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para servirdes, para serdes seus ministros, queimardes incenso. Então ele chama aqui na responsabilidade os ministros do Senhor, que eram os sacerdotes, os levitas. Na verdade, eles eram os grandes culpados aqui dessa situação, deixaram as coisas desse jeito, tudo bagunçado, deixaram o rei fazer o que quiser, deixaram ele fazer o que ele quis. Ele despedaçou os utensílios, ele apagou, ele bagunçou tudo, ele fez o que quis. Ele pôs o altar lá do outro lado, pôs o dele, coisa terrível ele fez, e ninguém se opôs a ele, o ministério todo aceitou. Porque, irmãos, é terrível quando isso acontece, quando os ministros aceitam
as propostas, as coisas, levando vantagens, cargos, vantagens financeiras, vantagens políticas. Muitos têm feito isso, têm deixado a casa de Deus bagunçar, mudar, tem mudado os costumes, achado que é ultrapassado, tem deixado os grandes. Nós vimos aí recentemente, ano passado, a bagunça que foi muitas igrejas aceitando o homem, adorando o homem e louvando ao homem, fazendo hinos para o homem, e no fim se decepcionaram. E aí, profetizando, estavam que nem aquela passagem. Vários profetas diziam que o rei Acabe ia ganhar a guerra. Pode ir que você vai ganhar esse chifre aqui, você vai acabar com seus inimigos. Você vai ganhar. No fim perdeu. Todo mundo profetizando que ia ganhar e perdeu. E fazendo alianças espúrias com homens e adorando homens, deixando o Senhor. Então, muitas igrejas aqui no Brasil passaram por isso. Deixaram bagunçar geral o ministério por vantagens que iriam obter. No final acaba só causando escândalo na obra de Deus, irmãos? Decepções. Mas o rei Ezequias, ele chamou: vocês não podem ser negligentes no ministério, porque o Senhor chamou vocês para oferecer incensos. Não sabe o que é o incenso? É a oração dos santos. O Senhor nos chamou, os ministros do Senhor, para deixar a lâmpada acesa e para oferecer incenso. A palavra e a oração. Glória a Deus. O salmista Davi diz no Salmo 141, suba a minha oração perante a tua face como incenso. Glória a Deus. Apocalipse fala que as orações dos santos estão ali, como subindo perante a face de Deus como incenso. Capítulo 5, capítulo 8, que é uma taça cheia lá de incenso, que são as orações dos santos. E eles foram negligentes, eles pararam, irmãos, que o incenso ele sobe como cheiro suave à presença de Deus. O Senhor nos chamou, irmãos, nós não podemos ser negligentes. Todos nós somos ministros do Senhor. Requer-se que os ministros sejam fiéis. Está lá em Coríntios, precisamos ser fiéis na oração, na palavra. Não podemos ser negligentes, irmãos, porque aí que acontecem essas coisas. As heresias entram, a apostasia nos últimos tempos. Nós dizemos que nós se apegamos a Deus mesmo, então nós queremos ter contato com Ele, ter comunhão com Ele, ter intimidade com o Senhor, pela oração, pela palavra, pelo jejum. A mesma palavra que Ezequias falou, o Senhor fala conosco. Vós não podeis ser negligentes, que o Senhor chamou vocês para serem ministros e queimarem incenso. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tudo devemos orar, irmãos. Tudo é uma grande lição para nossas vidas. E tudo que nós vamos fazer para o Senhor, não confiar na nossa própria sabedoria, na nossa experiência. Eu tenho muitos anos de crente, de carreira, eu já sei como é que é, eu tiro de letra. Não, irmãos, sempre nós reconhecer que nós não sabemos nada, que nós somos pequenos. Nós devemos sempre diminuir e Ele crescer, e o Senhor crescer. Nós orando, nós estamos dizendo que nós dependemos de Deus, dependemos de tudo do Senhor, da unção do Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor Jesus. Ele orou, Ele orou, Ele orou, Ele orou, Ele deu exemplos, Ele ensinou sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Então, irmãos, nós não podemos ser negligentes realmente, porque é terrível o
O inimigo, ele quer destruir, quer que o templo feche, quer que a palavra não seja mais pregada, que a palavra que liberta. E a oração, nós estamos em contato com Deus. O Senhor, às vezes nós falamos assim, nem sabemos, não estava preparado, mas o Senhor vai dirigindo, que nós estamos confiando nele. Tem algo interessante sobre o apóstolo Paulo. Ele chega em Atenas, né, aquela passagem que ele... Mas aí ele fala assim, filósofos, ele fala da palavra, mas ele fala, cita os filósofos e tal, e coisa. Mas não teve muito resultado ali, né? Teve uns 4, 5 ali que aceitaram o Senhor. Depois ele vai para Coríntios. Ele fala, quando eu estive no meio de vocês, eu não vim com sabedoria de palavras, sublimidade de palavras, de sabedoria, mas eu vim com demonstração do poder de Deus, né? Ele fala do poder de Deus. E ali houve muitas conversões, muitas. O Senhor fala, abre a tua boca e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Houve muitas conversões. Ele não falou de filosofia, não falou de conhecimento humano, de nada. Falou do poder de Deus, de Cristo e esse crucificado, né? Quando eu estive em vosso meio, que só quis saber de Cristo e esse crucificado. Ele falou de Cristo e foi muitas almas ali que se converteram ao Senhor. Então, irmãos, muitas vezes até a gente quer dar uma enriquecida assim, né? Cita filósofo tal, cita alguma coisa ou outra, mas o importante é a palavra, é o Senhor Jesus. A palavra que fale do Senhor, não seja uma palavra voltada para o homem, né? Para elevar o homem, mas o contrário, né? Para que o homem venha se humilhar na presença do Senhor. Outra vez eu citei sobre o rei Roboão, né? Que ele se humilhou e orou, mas eu esqueci de falar um outro detalhe aqui, irmãos. Faltou ele buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, porque ele não se converteu, ele só se humilhou e orou. E ali Deus deu uma solução ali para ele, mas depois ele voltou às práticas. Ele não se humilhou e não valeu de nada. Ele não se converteu dos maus caminhos. Porque buscar a face do Senhor é continuamente, e isso de todo o coração, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E se converter dos maus caminhos, deixar para lá, deixar para trás os maus caminhos que ele praticava. Tem que completar todo esse ciclo aí, para começar a receber, para que o Senhor venha sarar a terra, ouvir dos céus, abrir a janela do céu, sarar a terra. Porque quer parar no caminho, quer no meio só orar, e na hora que Deus dá a bênção, volta às práticas erradas. Então, diante da palavra do rei Ezequias, há um concerto ali do ministério, e eles começam, né? Tira a imundícia, começam a limpar, purificar o templo, reparar as portas, começa a acender tudo e voltar a normal os cultos, né? Voltar ao culto conforme o Senhor tinha ordenado, não culto do homem, culto do rei Acaz, que era tudo para ele, era tudo dele, tudo para ele. Ele era o centro das atenções. E o homem ímpio, ele é terrível, irmãos. Ele quer fingir que ele se converte, ele quer estar ali, mas ele não tem a profundidade com Deus, porque o altar dele estava só ali fora, ele ficava só ali no pátio, ele não entrava. Ele não queria mais ter contato com Deus. E ele foi um rei terrível, terrível. Muita idolatria, encheu de idolatria. Até o ídolo Moloque, que ele ofereceu o filho dele, ofereceu os filhos a esse ídolo. Ele perdeu a batalha para a Síria, aí ele pegou, esse Deus da Síria, como eles ganharam, eu vou pegar esse Deus para mim também, que ele é mais forte, ele vai me dar a vitória. Então o homem estava só se afundando, uma dureza terrível.
Se Deus não tivesse misericórdia aqui de o rei Ezequias, fosse o homem de Deus, também Jerusalém já teria ido já, porque nessa época foi o reino do norte, Samaria foi destruída, e Salmaneser destruiu e depois foram lá para destruir Jerusalém. Se não fosse Ezequias, o homem de Deus, de oração, de clamar a Deus pela misericórdia, também teriam ido já naquela época. Deus teve misericórdia do povo. Quando o justo levanta, né, o povo se alegra. O homem justo de Deus, né? O rei Ezequias, o homem justo, e através dele o Senhor deu grande livramento para a nação. Era uma coisa que parece que incompreensível, que os reis, um era muito mal, de repente o filho era uma bênção. Agora tem casos que o rei era uma bênção, o rei de Deus, o caminho de Davi, aí vinha outro, era mal. Você vê que uma vez o filho não quer andar nos caminhos que o pai ensina, né? Ele quer seguir seu próprio caminho e se dá mal, né? Dá muito mal. Houve reis muito terríveis. Teve um deles aqui que quando morreu não deixou saudades. Fala que ninguém sentiu saudade dele. Rei Jorão, esse aí já foi tarde já, né? Ninguém ficou com saudade dele. Já pensou, irmãos? Houve épocas que a maldade ela prevaleceu de uma forma terrível, que até uma mulher chamada Atalia se aproveitou a brecha ali, ela entrou e matou todo mundo, e ela virou rei, ficou sendo a rainha de Israel, de Judá. Queria acabar com a semente de Davi, de onde viria o Messias. E ela achou que ela tinha conseguido, mas ela não sabia que tinha ficado um, né? Uma mulher chamada Josebate, ela escondeu o menino Joás, e ali, mais ou menos 7 anos, tem 7 anos, ele se manifestaram, e ele foi aclamado rei, e ele era da linhagem de Davi. Então ela não conseguiu destruir, o inimigo não conseguiu destruir a semente de onde viria o Messias. Glória a Deus. Irmãos, vamos seguir o bom exemplo, né, irmãos? Que sempre nossos pais ensinavam, seguir os bons exemplos. Vamos seguir o exemplo do rei Ezequias. Vamos abrir o templo, vamos acender a luz, as lâmpadas. Jesus falou que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Vamos ter olhos bons, pedir para o Senhor ungir os nossos olhos com o colírio dos céus, para não pormos coisas ruins diante das nossas vistas. Que muitas vezes nós estamos pondo coisas ruins no nosso lar e estamos oferecendo lá nosso filho para Moloque, estamos sabendo coisas terríveis que está assistindo, está vendo na internet, em celular e redes sociais. Não sabe o que o filho está vendo e está ali vendo as coisas de Moloque, está sendo oferecida. Pouco você vai ver, cresce um pouquinho, está desviado, está com o coração duro, não quer mais saber de Jesus. O coração endureceu de tal forma que aí é só Deus para quebrar essa pedra, só a palavra. Mas o que nós temos, irmãos, é a palavra de Deus, que ela quebra a pedra. Temos que persistir na palavra, no ensino da palavra, porque não há outro caminho, né, da igreja. Não há inovações, não há somente continuar. Vamos continuar até o Senhor voltar. Porque muitas vezes o crente que ele não está na palavra, ele faz coisas erradas, vai batendo cabeça por aí, consulta a palavra. Mas o rei Josias, ele consultou a palavra, mas aí Josafá, né, consultou a palavra do Senhor, mas aí não obedeceu, que o profeta falou para ele não ir para a guerra, e ele foi, e perderam. Depois ele fez aliança com o rei de Israel, fez navios e afundou tudo, falou para não fazer aliança. Então se busca a palavra, é algo que o nosso ego, que ele quer lutar contra a palavra, contra a vontade.
Porque se o Senhor, nós vamos buscar a palavra do Senhor, Ele fala, nos dá uma direção, a falar, o Senhor falou isso, mas eu vou fazer daquele outro jeito, fazer do meu jeito mesmo, que já estava resolvido. Falta humildade, né? Vamos ser humildes e aceitar o que o Senhor fala nas nossas vidas. Nós vamos aceitar. Vamos buscar o conhecimento, né, da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós estaremos livres dessas heresias, dessas coisas, nós conhecendo a verdade, conhecendo o que é real. Amém, irmãos? Então vamos deixar aberto. Nós somos o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo. Não permita que venha fechar o templo, não feche os ouvidos para o Senhor. Mantenha os olhos abertos nas coisas de Deus, os olhos bons. Busque do Senhor. Ele fala: buscai de mim o colírio que eu tenho para os vossos olhos, colírio dos céus, para que vejas. O salmista falou: Senhor, abre os meus olhos para eu ver as maravilhas da tua lei. Nós temos prazer na lei do Senhor, irmãos, e nela meditar de dia e de noite. E só assim mesmo nós vamos vencer. Muitas vezes os irmãos vêm aqui e exortam a nós a lermos a palavra e orarmos, mas esse é o caminho, irmãos. Não há outra solução, não há uma receita mágica. Irmãos, dá 7 pulos, dá 7 voltas aí na igreja, não, irmãos, não tem. Vamos querer enganar ninguém. O negócio é esse. Pega 7 envelopes, pega lá a água de Israel. Se for tanto essas águas todas do pessoal aí for de Israel, vai acabar o Rio Jordão, já está quase secando. Toda hora tem gente lá em Israel. Então, irmãos, não precisa, só nós onde nós estivermos. Jesus falou: entra no teu quarto, dobra o seu joelho em secreto, e o Pai Celestial, Ele vai ouvir. Não precisamos inventar coisas, irmãos. O Senhor é muito simples, as coisas de Deus são simples, né? Então, irmãos, graças a Deus que o Senhor Ele nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Amém.